A Semana do Sono, na edição 2026, agora, aqui com o apoio do Conselho Regional de Odontologia, edição Santa Catarina. No ano passado, nós tivemos um podcast onde discutimos as diversas razões que podem levar à análise das doenças do sono, pensando na saúde de todos. A edição desse ano a gente vai focar um pouquinho mais. Vamos focar no mês da mulher, no sono das mulheres. Para isso nós estamos aqui comigo, né? Sou o único menino à mesa hoje, mas com o prazer de estar rodeado aqui de detentores do conhecimento, especialistas em cada área. Está aqui em minha frente, doutora Berenice Zotes, médica do sono e otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado mais uma vez por participar aqui conosco nesse esclarecimento, nessas informações que a gente vai levar para a população. Também acompanhando aqui, estando à mesa conosco, a doutora, a psicóloga Bianca Martins, especialista do sono. Isso mesmo, muito obrigada pelo convite. Imagina, e também aqui representando o Conselho Regional de Odontologia, cirurgiã dentista e especialista em sono, doutora Ana Maria Zotes Hummelgen. Acertei, doutora? Acertou dessa vez, sim. O Hummelgen. Eu vou aprendendo sobrenomes importados alemães. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Vou trazer alguns elementos para a gente já bater um papo e avançar. Um foco na mulher e seus múltiplos papéis, né? Porque, diferentemente dos meninos, que muitas vezes sinalizam mais, né? Seja com ronco, seja com obesidade. Vou jogar já a pergunta no centro da mesa. A insônia, os problemas de perda de qualidade do sono no universo feminino, eles são mais difíceis de serem detectados, doutora? Sim, com certeza, Carlos. Tá. Porque as mulheres têm essa dupla, às vezes tripla jornada de trabalho, né? Uhum. Então, muitas vezes, elas imaginam que o cansaço, né, a falta de energia, tem a relação com a sobrecarga. E às vezes deixam de pensar na possibilidade de um distúrbio de sono, que é super prevalente, né? Então, a insônia e a apneia obstrutiva do sono são os distúrbios de sono mais prevalentes. Uhum. A insônia é mais prevalente ainda em mulheres do que em homens. E conforme a faixa etária, os ciclos, né, reprodutivos da mulher, essas prevalências também mudam ao longo da vida. Então, assim, é mais difícil o diagnóstico por uma questão, não é somente fisiológica, porque acho que o homem tradicionalmente, ele ronca mais. A gente associa o ronco com um possível problema. Exatamente. É que a apresentação, a queixa que as mulheres trazem, às vezes, é mais sutil. Então, realmente, a gente tem que pensar no distúrbio de sono para sugerir uma investigação, né? Porque, às vezes, a mulher está deprimida, né? Ela está mais irritada, ela está com dificuldade de concentração, e isso pode ser relacionado a um distúrbio de sono. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o seguinte, para a gente já colocar, e nós não vamos distanciar a fisiologia da saúde mental. Doutora Bianca, o que trazemos aqui que a gente já pode, só nessa parte introdutória, já a partir desse número que eu vou trazer. Gente, dados do Jornal da Universidade de São Paulo, a pesquisa publicada agora no final de fevereiro, que demonstra que 20% dos brasileiros têm menos de 6 horas do sono. E olha só, 31% apresentam sim sintomas de insônia. Só que aí o dado relevante. Outra pesquisa, agora publicada no portal do Drauzio Varela, diz que 36% das mulheres relatam problemas de insônia, contra 26% dos homens. E uma das muitas causas que podem ser ocasionadas é também, além de fatores hormonais, que a gente vai falar isso, mas fatores sociais, doutora. Então, o que acontece com nós mulheres, né? O que se percebe tanto a nível de estudos, artigos e questões mais científicas, mas no cotidiano clínico, o que a gente observa? A gente observa que a mulher ela acaba desempenhando N funções. Ela é as personas, mãe, esposa, dona de casa, profissional, filha. Sim. Todas essas funções acumuladas geram uma sobrecarga que gera uma excitação cognitiva. Então, qual é o momento que a mulher para? Às vezes ela fala assim, doutora, quando eu deito é que eu vou pensar no dia de amanhã. E então, o que ela está fazendo na hora de deitar? Ela está se excitando cognitivamente, ela está pensando. E pensar é o contrário de dormir, porque dormir, sono é entrega. Sono é você abandonar o ego, abandonar a consciência.
E a mulher tem mais dificuldade do que o homem para desenvolver esse papel, essa função. Eu posso dizer que lá em casa esse quadro, esse cenário se aplica totalmente. Nós temos uma filha de 7 meses, me permite dividir isso, que o estado de alerta que a minha esposa possui é muito mais aguçado do que o meu. Com certeza. Admito, doutora Ana, isso mesmo, a minha falha em relação a isso. Ela, ao menor sinal de despertar ou anormalidade com a nossa bebê, a Lara... Ela já acordou. Ela já acordou. Exatamente. E eu desperto quando a Lara já manifestou os sons, né, que me fazem assim, olha, então eu vou lá buscá-la. E aí eu divido com vocês, por caso dela, muitas vezes a minha filha acalma no peito da mãe, que é mais um dos papéis que está fazendo para mamar em plena madrugada. E é esse papel, né, que só a mãe, só ela pode cumprir. Exatamente, nesse caso E assim. às vezes acaba naturalizando. É onde nós queremos isso. Agora é só ela. Agora só ela. Mas daqui a pouco esta mãe se habituou a fragmentar o sono dela. Ela Verdade. já está 7 meses com sono fragmentado. Já, sim, Né? sim. Daqui a pouco está com 1 ano com sono fragmentado. Ela acaba se habituando com esse papel de ir lá atender a Lara. Isso. E o homem acabou se habituando a dormir, porque ela atende. Ou no caso o homem, aqui no caso eu muitas vezes como recurso leva a Lara para a mamãe. Porque vê que ela calma realmente no colo, né? E é um fator dentro da característica familiar, onde a Lara já tinha um cenário, essas mudanças a cada mês, né, que passa, que ela apresenta variações na sua longevidade, ali no repouso. Acorda de maneira tranquila, mas vê que no colo da mãe é muito mais rápido para resolver. A gente vem trabalhando para isso, para diminuir essa dependência. Mas daqui a pouco também o sono da bebê já vai consolidar mais e daí vocês vão conseguir ter períodos maiores para poder dormir, né? Com certeza. Deixa eu só jogar um desafio aqui. A gente poderia dizer que no papel da mulher, em seus diversos, né, âmbito profissional, fases da vida, a mulher ela tem esse desafio silencioso, porque... como doutor, a gente discutia aqui antes, até mesmo do início da gravação, que as mulheres relatam mais em uma própria pesquisa que está aqui na minha tela, da Secretaria da Saúde do Distrito Federal, que reforça esse padrão, que as mulheres apresentam maior incidência de insônia, aí sim o indicador chega a 40%, contra 23% dos homens que sentem, né, que o sono é insuficiente, é decorrente dessas mudanças, os fatores biológicos que ocorrem no corpo da mulher, que é exigido o tempo todo. Sem dúvida que a alteração hormonal, ela está muito associada a essa alta prevalência da insônia, né? Então começam já as alterações hormonais na mulher desde a puberdade, e aí acontecem as mudanças físicas, né? O corpo da mulher fica diferente, aí vem a primeira menstruação, a TPM, eventualmente as cólicas, os desconfortos desse período já tornam o sono mais difícil de acontecer ou um sono de pior qualidade. Depois, na vida reprodutiva da mulher, vem o período gestacional, onde ao longo da gestação também a gente tem mudanças hormonais, então isso interfere no sono, né? Principalmente no primeiro trimestre, a mulher vai ter mais enjoos, né? Então, isso eventualmente atrapalha o sono. Por outro lado, o aumento da progesterona vai fazer a mulher ter mais sonolência nesse início da gestação. O segundo trimestre tende a ser melhor para o sono. E o terceiro trimestre, aí piora bastante, porque daí o volume abdominal, a compressão da bexiga faz a mulher ter que acordar para urinar. Né? Lá em casa eu vivenciava bem isso. Eram várias vezes à noite que minha esposa tinha necessidade de fazer xixi. Exatamente. E aí já a posição de dormir é mais difícil, né? De se acomodar com aquele volume abdominal. Também nesse período começa, a Bianca daí vai poder relatar mais, mas as preocupações, a insegurança com relação ao parto, como é que vai ser esse bebê, como é que vai ser a nova rotina. E aí isso tudo atrapalha muito o sono. Algumas mulheres têm refluxo, né? E aí depois vem o puerpério, e aí tu já fez algum comentário aqui da tua vivência em casa, Com né, certeza. Carlos?
Que daí vai depender muito, o sono da mulher está totalmente dependente do sono do bebê que nasceu, né? Com certeza. Que é uma incógnita no início. Que fica totalmente fragmentado. Uma das coisas, até para dividir com a doutora Bianca, que nós nos policiamos, estou dizendo quanto pais, não só falar da fase de criação, né, de um bebê presente na vida do casal, mas é o consumo de conteúdo nas redes sociais, que muitas vezes o consumo de conteúdo nos leva a alguns comparativos, não só para a criação dos bebês, dos filhos, mas principalmente para todos os valores que a gente tem na vida, porque deixamos de assistir televisão para ficar com o celular nos quartos, é infindável o famoso arrasta para cima, isso atrapalha. Exato. Como a gente comentou anteriormente, esse comportamento de consumir, porque é consumo, né? A gente consome informação, é isso? Exatamente. Eu vou consumindo informação incessantemente e isso vai gerando ativação mental. Ou eu vou consumindo comparação. Nossa, mas a Ana está com mais conhecimento que eu, a Ana está estudando mais que eu, a Ana está mais gabaritada que eu estou perdendo, eu estou ficando para trás, eu preciso estudar mais. Vai me gerar uma ativação emocional. E tudo que for ativação próximo ao horário de dormir é disfuncional, não nos favorece. E nós estamos na sociedade do consumo, né? De consumir informação, consumir conteúdo. Verdade. Isso é desfavorável. Você falou um ponto muito interessante, a questão do comparativo. Foi até gentil falando só dos estudos, que as pessoas comparam estilo de vida mesmo, né? Se tem um carro, se está em viagem, como disse a gente, tem a sensação que todo mundo está eternamente de férias nas redes sociais, né? Isso gera frustração enquanto aquela mulher, né, que exerceu todos esses inúmeros papéis e seria a hora dela relaxar e ter um sono reparador e ela é massacrada com excesso de comparativo? Com certeza, né? Porque ela sente que o que ela está buscando, o que ela está trabalhando não está sendo suficiente, vai em busca de mais. E isso é, como a doutora Bianca falou, é excitatório, né? Então não desliga, não relaxa, né? Então a gente tem que fazer um caminho inverso, né? Para poder dormir melhor, temos que fazer atividades mais relaxantes, né? Mindfulness, yoga, atividade física de um modo geral. Fugir um pouco das telas, né? Então, com isso, a gente consegue desligar o disjuntor para poder o sono consolidar de forma mais adequada, né? Isso com todo mundo, não só para as mulheres, né? O sono de um modo geral. Mas como a mulher tem mais essa ansiedade, mais hiperalerta, mais insônia, então ela tem que buscar mais soluções para que consiga relaxar melhor. E também precisa da ajuda do parceiro para isso, né? Isso que eu ia entrar, de como é que deve ser, ou talvez algumas recomendações a serem feitas, porque não adianta a mulher querer relaxar e o maridão tá ali do lado, com o celular ligado, ouvindo, né? Ou TV, isso vai atrapalhar. Sim, sem dúvida, né? E como a apneia do sono é muito prevalente em homens, né? As mulheres também, grande parte delas, em algum momento da vida, porque a apneia e o ronco pioram com o avançar da idade, vão sofrer também com o distúrbio de sono do parceiro. E é engraçado, eu acho que todas aqui devem ter essa vivência, que normalmente os homens são trazidos pelas mulheres. Mas as mulheres vêm sozinhas ao consultório, não tem a companhia, né, do parceiro para buscar ajuda. Então já começa por aí, eu acho, né, Bianca? Ou existe um cuidado, eu acompanho ele, mas ele não me acompanha. Eu acho que a mulher é mais zelosa, né? Então, assim, olha, eu vou lá te acompanhar, eu vou cuidar um pouquinho de você. Não é um papel a mais. É um papel a mais. Então, não é ser mãe do marido, mas eu acho que, de certa maneira, cuida dele também como se fosse um filho, né? Como se fosse um compromisso, uma responsabilidade, né? Eu vou atribuindo a mim mais papéis. Ou seja, eu cuido de você porque eu sou mais forte, ou mais independente, mais autônoma, mais... observadora, ou porque não consegue dormir, porque quem ronca é ele. Exato. A apneia, quando em casais, costuma ser muito comum, né? Surge bastante para a gente a queixa de ele está roncando. Ele não vai porque ele está roncando. Ele vai porque eu preciso dormir. Ele vai no atendimento médico, vai procurar uma ajuda porque a mulher está falando para ele, por favor, eu estou cansada, você não está me deixando dormir. E aí a pessoa corre atrás e descobre a apneia, né? Então a gente pode rotular assim que o sono fragmentado não é um descanso real?
Com certeza atrapalha o sono. A mulher precisa até mais de sono profundo do que o homem, né? Interessante. Ela tem necessidade de ter mais sono profundo. E se o parceiro ronca ou se ela tem apneia, vai fragmentar o sono e o sono de profundo vai superficializar e nós temos todas as consequências disso, né? Que é fadiga, sono não reparador, sonolência durante o dia, um pouco diferente. No homem tem mais sonolência, a mulher tem mais fadiga, mais cansaço mental, né? Então, sono fragmentado traz essa consequência toda para o teu dia, né? O cansaço, o que você não consegue recuperar durante a noite, reflete no teu dia, menos produtivo, enfim. Eu trago esse questionamento pelo seguinte: com a pandemia, se institucionalizou, talvez a prática ficou mais comum do home office, do trabalho em casa. Presente, né? Que veio esse presente, que a gente ver situações do lar ser me corrijam, por favor, do lar ser invadido com as obrigações corporativas, que muitas delas não têm hora para acontecer, porque boa parte dos contratos de quem trabalha em home office, ele se dá ou se o seu contratante não está dentro do mesmo fuso horário, né? Ou o contratado, ele trabalha por metas. Então ele pode desenvolver aquilo não no horário comercial. E muitas vezes, para ter um maior sossego, escolhe fazer isso de madrugada. Que é quando a turma está dormindo, então agora eu vou produzir mais. Isso é uma prática errônea? Em matéria de sono, né? Não de produtividade de trabalho. Sim, o ser humano, ele foi moldado, né, para um ciclo de 24 horas, 12 no claro, 12 no escuro. Perfeito. Então, existe uma produção hormonal que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, que acontece no período da noite. Então, a pessoa achar que ela vai se manter acordado à noite e vai dormir durante o dia e está tudo bem, os estudos mostram que não é bem assim. Né? Então, não é positivo, por exemplo, trocar o dia pela noite? Não. Tipo, alguém que trabalha à noite, ele tem problemas? Vai ter mais problemas a longo prazo. Trabalhadores de turno, cardiopatia, os estudos mostram que sim. Sobrepeso. É fisiológico. O corpo reconhece o período noturno e ele se prepara para o descanso. É diferente da diferença dos cronotipos, né? Existem pacientes que preferencialmente são matutinos, então preferem acordar cedo, dormir cedo, né? São mais produtivos no período da manhã. E tem um grupo que são os vespertinos, que funcionam melhor à noite. Então, a pessoa, eventualmente, em vez de dormir, digamos, o horário que a maior parte faria, né? Entre 22 e 23 horas, se ela for vespertina e quiser estender o horário de trabalho até perto da 1, se ela tem liberdade para dormir um pouco mais de manhã cedo, para também não ficar privado de sono, ok, mas ultrapassar muito esses limites não é bom a longo prazo. Aumenta o risco, como a Bianca falou, tanto de doenças metabólicas quanto cardiovasculares. Me permita, então, do decorrer da vida da mulher, de acordo com a idade, há necessidades diferentes de quantidade de sono? Sim, muda um pouco ao longo da vida. A tendência, tanto homens quanto mulheres, é diminuírem um pouco a necessidade de sono, não muito, né? Mas o sono tem uma tendência, por vários motivos, né? Mudanças hormonais, enfim, e até de estímulos e atividades durante o dia, da mudança de rotina com a aposentadoria, o sono se torna mais leve e fragmentado com o avançar da idade. Mas as mulheres, especialmente na menopausa, que é um período longo da vida, tem uma mudança mais brusca no sono, né? Aumenta, por exemplo, a apneia do sono, ela é mais prevalente em homens, mas na menopausa as mulheres praticamente igualam essa prevalência, porque ocorre uma queda muito brusca hormonal, estrogênio, progesterona. Então, a insônia, que tem uma prevalência em torno de 30% nas mulheres, na menopausa essa prevalência pode dobrar, chegar a 60%. Uau! É muita coisa. 60%, já boa quantidade, a mais da metade. E aí vem, né, daí entra outra fase, né, Bianca? A síndrome do ninho vazio, né, aquela pessoa que trabalhou a vida inteira e de repente os filhos vão embora e
e se sente menos útil, né? E aí o corpo está diferente, a libido cai. Então, são várias questões que aumentam o risco de insônia, né? Depressão, ansiedade. E a apneia do sono também aumenta por causa da redistribuição da gordura do corpo, né? Então, flacidez de tecidos, são outras questões que surgem e que é um período longo da vida da mulher, né? A menopausa. Então, talvez seja uma das faixas etárias que todas nós mais tenhamos contato com as pacientes com distúrbio de sono. E já vamos pegar esse recorte dessa faixa etária, das mulheres mais experientes, entraram na menopausa, o seu ritmo de trabalho é diferente. Alguns papéis, talvez, eles mudaram, os filhos já estão criados, né? Está ela e o companheiro, né? Ela e num relacionamento mais não, estável. Mudou o papel. Mudou a quantidade de tarefas. Isso pode também prejudicar o sono, doutor? Pode prejudicar bastante. Tanto para o nível da estação quanto do esvaziamento. Porque nenhum extremo é favorável, né? Todos os extremos vão nos levar para um lugar da disfuncionalidade. Mas na menopausa, a mulher pode estar com essa questão do sono mais fragmentado e de pior qualidade, porque o sono fica mais superficial. Tá. E juntar a isto uma síndrome do ninho vazio ou um período de aposentadoria. E eu acabo tendo uma maior oportunidade de sono. Eu posso dormir. Isso. Mas eu estou com fogacho, eu estou com irritabilidade, aí eu não consigo dormir à noite por conta dos fogachos, eu acordo de manhã, o meu marido está pleno, eu estou aqui me sentindo péssima, minha pele está feia, o meu corpo não está do jeito que eu gostaria. Pode surgir, por exemplo, um aumento de depressão, ou um descontentamento que vai levar essa mulher a piora com relação à autoimagem, produtividade, né? Então, são N fatores que vão contribuir para que o sono dela seja pior, mas que também a qualidade de vida da mulher vai alterando ao longo da vida de forma diferente que a do homem, né? Porque a nossa sociedade ela é menos doce com as mulheres, ela é mais crítica, né? Nós sofremos mais o apelo estético. Exato. Nós sofremos mais a coisa da comparação. As meninas adolescentes. A gente pode até comparar com o comércio, disso, né? O comércio ele é muito mais agressivo nas propagandas para o público feminino, porque há uma diversidade de conteúdo gigante. Né? A gente vê que o universo masculino, me coloco nele, obviamente, ele é muito mais simplório de toda a gama, né? de acessórios, de vestimenta, de roupas, de elementos de status. Procedimentos, obrigado, doutora. Justamente nisso, o homem é mais simples, né? A gente brinca que a joia do homem é um relógio e pronto, né? E no máximo, alguns não usam nem condicionador, assim dizer. Obviamente estou fazendo uma brincadeira, mas a mulher ela tem mais comparativo, ela é muito mais almejada, vamos assim dizer, a imagem da mulher perfeita do que a imagem do homem perfeito, vamos assim dizer. E nisso reflete lá na hora da aposentadoria. Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque seria um período, como a doutora colocou, doutora Bianca, que seria, eu posso escolher a hora que eu vou dormir. Agora eu estou tranquilo, ou no caso estou tranquila. E aparecem outras preocupações, ou talvez alguns receios, decorrente de quê? De status, comparativos. É isso que a gente tem que zelar para a saúde mental e não ter somente a preocupação fisiológica, né? Que ambas são importantes. A questão também, Carlos, é que para o sono ter rotina é algo bom. Ótimo, né? Boa dica. Então, assim, a aposentadoria, a pessoa a vida inteira teve aquele compromisso com o despertador, cumprir horário para almoçar. Aí a pessoa se aposenta, ela diz, agora eu não quero mais isso, né? Agora eu quero almoçar a hora que eu quero, cada dia um dia diferente do outro, e isso acaba não facilitando o sono, né? Então, as pessoas ficam também mais, hoje em função da tecnologia, mais sozinhas em casa, se intertem com isso, e a luz do dia também, a movimentação. Uma das coisas que mais consolida o sono é acumular cansaço. Então, se a pessoa ficar muito na monotonia em casa, ela vai ter mais dificuldade de dormir.
Então, são várias questões que aí são negativas, né? Exatamente, vão pesando. Deixa eu puxar lá para a área da odontologia, doutora Ana. Me ajuda aqui, até para a gente elucidar e trazer mais ali o papel do dentista no que ele tem a ver com sono, daquilo que já pode ser descoberto em comportamento lá no exame, né? Como é que está a saúde bucal. Principalmente lá, o bruxismo, né? Que ele é notório. Então, o dentista justamente é um profissional que pode fazer uma busca, né, dentro dos pacientes que buscam, né, que estão no seu consultório. Aliás, ele, né, como ele trabalha na cavidade bucal, então a gente já, desde criança, já pode já perceber se as bases ósseas, né, têm uma forma inadequada, né, uma contração da maxila, uma retrusão da maxila ou da mandíbula. Então, já preventivamente o dentista aborda com os tratamentos ortopédicos, ortodônticos, melhorando a forma, encaminhando aquele paciente que tem um problema respiratório. Às vezes é o dentista que vê, né? E perguntar para os pais também, essa criança ronca, como é que ele dorme, como é que ele respira, né? E observar a criança e encaminhar. Então, de forma preventiva, o dentista atua, muito importante isso. E também, na fase adulta, os tratamentos do dentista, né? Que são com nos distúrbios de sono, são os aparelhos intraorais, né? E para graus de apneia leve, moderada e para ronco é o tratamento escolhido, né? Para apneia mais grave ou para alguns casos que não funciona o aparelho intraoral, mesmo sendo apneia leve, daí a gente tem o CPAP, né? Que é um outro aparelho que promove essa respiração melhor durante a noite, né? Então resolve o problema da apneia. Mas o que eu queria colocar aqui é que é muito importante a gente falar que a mulher tem menos apneia até chegar na menopausa, mas é a mulher geralmente que traz o homem para o tratamento. Sim, sim. Então, assim, eu até fazendo uma enquete dos pacientes que eu já coloquei aparelho intraoral para apneia, eu tenho mais homens com aparelho, mas com certeza quase metade deles vieram pela queixa que a mulher trouxe do ronco, né? Porque eu acho que ela era mais atingida, né? Quem fica, ele dorme, exatamente. Talvez não na mesma qualidade, mas ela tem o sono interrompido pelo ronco do parceiro. Exatamente, mas os homens mesmos falam isso. Eu tô aqui por causa eu durmo bem. Eu tô aqui porque a minha mulher está reclamando do meu ronco. E eu quero continuar casado. Mas eu vou trazer a pergunta. E será que esse homem, no caso, né, citado como exemplo, ele tem a impressão que ele dorme bem. Mas será que ele dorme bem mesmo? Será Possivelmente não. Pois é, doutora, será? A minha percepção talvez, eu descansei, mas será que eu não tive ainda talvez a sensação, né, de ter um sono pleno? Exato, as pessoas vão se acostumando, aquilo passa a ser o normal, né? Mas de repente quando o paciente trata, ele percebe uma energia diferente, né? O dia se torna mais leve. E uma coisa interessante é que, assim, a apneia do sono, mesmo ali na menopausa, quando a prevalência mais ou menos iguala homens e mulheres, o que a gente encontra no exame que faz diagnóstico, que é a polissonografia, são características diferentes na polissonografia do homem e da mulher. Então, os eventos respiratórios do homem são mais intensos, as dessaturações são maiores. A mulher tem uma característica mais de fragmentação de sono. E isso é muito importante, a gente ter esse olhar. Porque hoje, na medicina do sono, existe uma disseminação de possibilidades diagnósticas, né? Com vários tipos de polissonografia. Então, pensando nas características do organismo feminino, das alterações hormonais, dessa necessidade de avaliar despertares como uma das características principais, tem exames resumidos que não fazem essa análise. Então, a mulher, o ideal, tendo acesso, seria fazer uma polissonografia completa. Para a gente ter mais segurança no diagnóstico, né? Polissonografia com eletroencefalograma, que ela pode hoje ser feita no laboratório de sono ou no domicílio, mas exige vários eletrodos que avaliam não só a parte respiratória, mas também de estágios de sono, né? Então,
E a Ana, que trabalha com o aparelho intraoral, que é o tratamento recomendado para apneia de leve a moderada, ela vai ter muita oportunidade justamente com mulheres, porque os homens tendem a ter, até em função da prevalência de obesidade maior nos homens, ela vai ter muita indicação de mulheres, porque o distúrbio respiratório em mulheres costuma ser mais leve. Sim, então ela não vai sentir tanto impacto quanto o homem demonstra ali. Então, é que no caso, o aparelho intraoral, ele funciona bem para pessoas mais magras, mais jovens e com apneia mais leve e com menos dessaturação. Para quem está nos ouvindo, doutora Ana, é um aparelho que eu vou colocar no momento do que eu vou dormir. Somente. Ele não é um aparelho normal com o ortodôntico que a gente vê para corrigir, né, a carga dentária. O aparelho, ele funciona durante o sono, ele só é colocado na hora de dormir e ele avança a mandíbula, né, posiciona o queixo mais para frente e abre a via aérea. Então, melhora a respiração durante a noite, né, tratando a questão do ronco e da apneia. Quando casos mais graves ou pessoas mais obesas ou um tônus muscular muito, né, pessoas mais idosas, às vezes essa apneia não consegue ser resolvida com esse aparelho, como a doutora Berenice falou, a apneia mais grave, com dessaturação, aí a gente tem uma limitação que seria do aparelho intraoral. Isso aí teria outras alternativas de tratamento, que seria o CPAP, ou cirurgia ortognática, ou enfim, né? E aí, também, em se tratando de uma apneia mais grave, ou uma contraindicação ao uso do aparelho intraoral, ou a Ana pode falar mais, tem alguns fatores de exclusão ao uso desse aparelho, mas quando a mulher recai na indicação de um CPAP, existe outra questão envolvida, que é a estética. Porque o CPAP é um aparelho externo. Então, como a mulher tem mais essa questão da vaidade, o que eu percebo no dia a dia do consultório é que se não existe uma aceitação por parte do casal com relação ao tratamento, a paciente não vai ter boa adesão ao uso do aparelho. Sim, porque o casal vai conviver com um aparelho ali que vai estar conectado à pessoa para auxiliar na respiração. Na prática, apesar da indicação do CPAP ser menor em mulheres, a gente percebe uma resistência maior delas ao uso, por essa questão, que aí a Bianca também pode acrescentar, que deve chegar alguma queixa nesse sentido para ela, né? Mulheres com dificuldade na aceitação ao tratamento de uma doença que é extremamente importante, que traz risco, que aumenta o risco cardiovascular, por uma questão de, o marido talvez não olhe com bons olhos, né? Enfim, como é que vai ser a vida sexual desse casal? E é uma coisa que não deveria ser assim, né, Bianca? Esse conflito, doutora? Fala pra gente como é que passa lá. Então, esse conflito vai passar por esse canal que a gente comentou anteriormente, que é o canal da vaidade, né? Da aceitação e da vaidade. E isso vai falar de como esse casal se relaciona, do quão que é valorizado. Primeiramente, é uma mulher de 50 anos que tem uma necessidade de uso de CPAP. Como é que eu estou comigo com os meus 50 anos? Porque para que eu possa conviver bem com os meus 50 anos, eu preciso ter uma aceitação do envelhecimento, né? Certo. Sentir segura, sentir-se bem. Me sentir segura, me sentir amada, me sentir desejada. E o quanto que isso é trabalhado nesse casal, o quanto que esse casal se desenvolve para a aceitação, a ponto de que realmente o CPAP é um aparelho externo, ele vai ficar na cabeceira da cama, ele vai fazer um barulhinho, ele tem a gente tem que se paramentar, os pacientes dizem. Me paramentei toda e fui dormir. Isso. Mas tem gente que fala disso com leveza, com afeto, a gente até ri junto, que agora eu tô com uma trombinha. E tem gente que fala com uma verdadeira aversão. A mulher chega e coloca, olha, não tem condição, não consigo me enxergar com aquilo, parece que eu tô doente, parece que eu tô num processo muito, muito ruim, eu não me sinto bem com aquilo, porque tem uma conotação negativa. Interessante, então, tem né? Como é a interpretação do ser humano, e né? o casal, não é o evento propriamente que define, né? Como essa pessoa
se relaciona com o evento, o que ela sente a partir daquilo, né? O que significa o CPAP para mim e para nós. E a gente sabe que o papel do nosso parceiro é muito importante, Com né? Para a gente se relacionar bem com uma nova necessidade, que é o caso do CPAP. Ele vai melhorar muito a qualidade de vida. E eu não digo do indivíduo só, nem só da mulher, nem só do homem, eu digo de ambos. Porque quando a gente dorme melhor, a gente vai ter menos efeitos de irritabilidade, de baixa tolerância, estresse, angústia, no outro dia. Então, se eu estou mais serena, mais tranquila, provavelmente eu vou me relacionar melhor com o meu marido, com a minha esposa. Tendo mais disposição, né? Claro. Para tudo. Para tudo. Né? Então, assim, Você entendeu que está nos ouvindo aí, disposição para tudo. Né? Olha a dica, olha a dica. pode falar de novo, que é isso mesmo. Então, a disposição ela vem geral. Então fica aí, os meninos estão ouvindo, apoiem as mulheres também não fiquem envergonhadas. Porque vai ter hora para tudo. Programando, Exato. Organizando direitinho, tudo dá. Tudo dá. Assim, a cama é ótima para coisas com S, para quem entender a dica. Ótimo, gostei. Deixa, Sono. gostei. Isso. Né? Então, é bem entendido. Pô, essa dificuldade de aceitar o tratamento já é uma dificuldade de buscar. Sim. Né? E depois há a dificuldade de fazer o tratamento, porque ele pode mexer com a estética, pode mexer com a normalidade, assim, ó, agora existe uma preparação para o sono, mas doutora Ana, naturalmente todos nós nos preparamos para dormir, né? Sim, a gente tem que relaxar para dormir, mas a questão do CPAP, do intraoral, que eu acho assim, é que o benefício é tanto que os pacientes que usam e sentem esse benefício, depois viram garotos propagandas, né, doutora Berenice? Até a gente teve um evento que teve umas senhoras que, assim... São fãs. Então, fãs. Recomendo. Legal. Fizeram depoimentos belíssimos, né? E, assim, 70 e poucos anos e super ativas, super bem. E usam o CPAP e, olha, quando tiver alguém que tem alguma dúvida, pode me chamar, porque eu vou falar, né? Então... Mas são pessoas que aceitaram e que essas mulheres estão super bem nessa condição, né, Ana? Exatamente. Gente, me fez tão bem, eu escutei um relato assim, estava atendendo e terminei o atendimento, entrei na sala, ela estava falando. Eu me sinto tão bem que eu sou garota propaganda de CPAP. E 70 e poucos anos. São pessoas que se permitiram o tratamento, doutora, assim, experimenta, né? Se dispa um pouquinho dessas certezas que você tem e experimenta. Mas também, Carlos, tem um fator importante que é o seguinte, que quando a pessoa faz adesão ao CPAP, você imagina uma pessoa que está há 5 anos, às vezes 10 anos, com um padrão de sono irregular, de baixa qualidade, tendo evento respiratório, que é ruim. É como se a pessoa se afogasse no meio da noite. De repente, ela coloca aquele aparelho e ela tem um mergulho no sono profundo. Por quê? Porque ela estava privada de sono. 5 anos, 10 anos. Só que isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso foi acontecendo gradativamente. Você não é que nem uma perda auditiva sutil. A pessoa não percebe. A gente vai no médico um belo dia e descobre que está uma perda auditiva. Perfeito. E às vezes a pessoa não consegue protetizar porque se incomoda muito com o som. Os eventos respiratórios, a apneia, ela também vai acontecendo assim, ela não fica severa de um dia para o outro. Ela vai agravando com o tempo, né, Beire? E assim, eu me acostumo a dormir mal. O normal é dormir mal. Quando eu coloquei, imagina... Virou normal, né? A gente, 5 anos dormindo mal, e de repente eu coloquei um aparelho e... apaguei. Sonhei, dormi, sonhei. Sonhos acontecem no sono profundo. Dica aí pro pessoal, quem estiver dormindo e sonhar, ótimo, é sono profundo. Pode ser sono N3 ou pode ser REM. Mas já rendeu. Mas rendeu, fiquem felizes. Eu digo, sonhou o quê? Sonhou sonho louco ou sonhou sonho do dia? Ambos são ótimos, mas eles dão indicadores diferentes, né? Se sonhou, tá maravilhoso. Às vezes, a pessoa tem uma noite maravilhosa e é claro que eu vou me apaixonar pelo CPAP. Olha o que ele me proporcionou. Quem tem essa satisfação, essa necessidade e valoriza muito a qualidade de vida, vai apaixonar, porque estava com um padrão de sono muito ruim. A melhor frase que a gente tem de um paciente depois de 5, 10 anos de aparelho, tanto o CPAP quanto o intraoral, é: não consigo ficar sem o aparelho. Que interessante. E a gente ouve muito isso. Né? Eu estou com um paciente e aí quebra o aparelho, por exemplo, depois de 3, 4... Doutora, tem como fazer
urgente, eu não consigo dormir sem um aparelho. Então, é isso que é prazeroso para a gente, assim, que o aparelho tem uma aceitação, às vezes, difícil, tanto o CPAP quanto o intraoral, mas depois que aceita e que percebe a mudança, é muito difícil ficar sem. Exatamente. Entendeu? Sim, então que teve o benefício. Deixa eu falar agora dessa factualidade que nós estamos. Estamos em plena Semana do Sono, edição 2026, e muitos eventos estão acontecendo de diálogo direto com a população. Ou seja, né, o último sábado agora tivemos um encontro na cabeceira da Ponte Círio Luz, onde as pessoas puderam encontrar os profissionais que são especialistas dentro da área do sono, educadores físicos, cirurgiões dentistas, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, enfim, todos esses profissionais estavam ali à disposição para ouvir. Eu queria que vocês, sem revelar nomes, obviamente, dentro desses contatos, aquilo que foi muito significativo, ou seja, daquele cidadão, daquela cidadã, vamos focar então nas meninas, nas mulheres, que procurou, ele disse, olha, que teve um ponto de coragem. Deixa eu perguntar. Porque muitas vezes já tem que ter a coragem, né, doutora? Sim. Com relação ao ronco, né? Tem muito tabu no meio feminino. As pessoas, as mulheres aceitam o ronco do marido, mas têm vergonha de dizer que roncam, né? Aí. Então, assim, quando uma mulher... eu recebo no consultório e teve questionamento lá, eu tô roncando, comecei a roncar. Isso é normal? Eu já tenho que buscar ajuda? Ou tenho que esperar o relato de outra pessoa, né? Com relação à apneia do sono? Não, o ronco já é o primeiro indício de buscar ajuda, né? E também com relação aí ao tratamento que as meninas comentaram agora, eu sempre digo para os pacientes assim, é muito melhor, né, para o casal se tratar, ter uma boa noite de sono e ter um bom dia juntos, do que ter um distúrbio de sono, né? Deixar rolar e de manhã cedo ter um dia péssimo, né? A vida conjugal fica muito prejudicada. Então, acho que uma coisa importante, as pessoas têm que pensar no sono, né? Como uma possível causa do seu problema. Então, ter essa visão. E também, assim, não desistir antes de tentar dos tratamentos, que hoje cada vez a gente tem mais opções de tratamento. No passado, os tratamentos eram mais limitados, então a orientação era apneia de leve a moderada, aparelho intraoral, apneia grave era o CPAP. Hoje a gente tem ergonomia do sono, que avalia o posicionamento de dormir do paciente, porque tem algumas apneias que têm mais relação com determinada posição, especialmente de barriga para cima. A gente tem fonoaudiólogas que atuam fazendo um trabalho de fortalecimento muscular dos músculos da faringe. E a gente também conversa qual é a vontade daquele indivíduo, né? Porque o tratamento que vai funcionar é aquele tratamento que o paciente tiver de acordo. Não adianta eu indicar um CPAP para um paciente, mesmo ele sendo um apneico grave, se ele de pronto, como acontece no meu consultório, o paciente falar, eu não vou usar. Né? Eu não vou deixar de tratar esse paciente, eu vou dar outras alternativas, mas claro, o paciente tendo consciência que talvez aquele tratamento escolhido não seja o ideal para aquele caso, mas ele vai ter algum benefício, né? Então, hoje eu tenho pacientes que eu acompanho que têm os 2 aparelhos. Olha só, que interessante. Gostam do resultado do CPAP, usam o CPAP na sua casa, mas viajam muito, viajam a trabalho e não querem levar o aparelho na viagem. Fizeram o aparelho intraoral para essa situação. Usam alternado, né? Exatamente. Então, acho que a gente está ouvindo mais os pacientes, está personalizando mais os tratamentos. Então, facilitou. E cada vez mais, graças a essas campanhas do sono, está se falando mais sobre esse tema, que é tão importante. Hoje eu recebo no consultório pacientes encaminhados de todas as áreas, cardiologia, endocrinologia. Uma coisa que também acho que vale citar, né? Agora com várias opções de tratamento para emagrecimento, né? Muitos pacientes estão mudando a classificação da doença com a perda de peso, com o uso dessas canetas que, né, inicialmente foram lançadas para diabetes e obesidade, mas têm se mostrado também eficazes nesses casos de obesidade relacionada à apneia do sono. Então, tem pacientes que a gente acompanha que usavam CPAP, perderam muito peso, reclassificaram a doença e são candidatos a outras terapias. Então, é uma doença dinâmica também e que a gente tem que ficar
acompanhando ao longo do tempo, né? Tanto as alterações anatômicas relacionadas ao hábito interferem, quanto também novos tratamentos que vão surgindo e que fazem a gente ter um outro olhar para a doença, né? Então, é um tema que não se esgota. Não se esgota. Sim. Todos nós precisamos dormir, né, com regularidade e qualidade. Mas em relação à questão emocional e comportamental, doutora Bianca, né, do que teve o contato agora, já nessas semanas temáticas que obviamente aproximam muito mais. Quando o tema está em voga, a pessoa, opa, vou me preocupar com isso. Não sei se você tem essa informação, mas o tratamento padrão ouro para insônia, que é o que mais prevalece nos consultórios, a queixa da população é dormir mal, né? Eu durmo mal, eu não estou dormindo bem, e já vem com o diagnóstico de insônia, todo mundo fala insônia. Mesmo quando, passei a noite em claro. Mesmo quando às vezes não é ainda um transtorno, mas se tem Sim. queixa, a gente tem que valorizar, né? Porque o que a gente vai tratar é o sofrimento do indivíduo. Mas o tratamento padrão ouro é o tratamento terapia cognitivo-comportamental para insônia. É a TCCI, é o tratamento da psicologia. O ouro para a insônia não é o medicamentoso. Sim. Porém, é muito comum e prevalente que os indivíduos venham para fazer desmame medicamentoso após um longo período de uso, às vezes até uma dependência do medicamento. Aí o medicamento parou de fazer efeito, porque era para usar 4 meses e usou 4 anos. Meu Deus. Aí vai no consultório e o médico diagnostica isso e encaminha para a gente para quê? Para tratar a insônia. Certo. Porque não existe remédio que faça um sono igual ao sono fisiológico. Perfeito. É um Ótimo. sono muito Ótima diferente. colocação. Ou ele vai afetar a arquitetura do sono, que a gente chama, né? São as fases dos ciclos de sono que são recorrentes ao longo da noite. Ou ele vai afetar a forma como a pessoa vai pegar no sono. Por exemplo, a droga Z, ela desliga o disjuntor. Tá. Derruba. Derruba, pum. O sono fisiológico não é assim. O sono fisiológico existe um relaxamento, uma diminuição de ritmo cardiovascular, um relaxamento progressivo da nossa musculatura, a mente vai desligando devagarinho. Não é um sopetão, né? É uma entrega, não é uma pancada. Exato, perfeito, maravilhoso. E eu acho engraçado, Bianca, porque às vezes o paciente, por isso que é incrível assim o trabalho que a Bianca faz, a terapia cognitivo-comportamental, porque às vezes o paciente chega no consultório assim e diz assim, doutora, eu gostaria de dormir, tipo assim, às 22, 23 e até às 6 da manhã, só isso. Aí eu falo assim, olha, sono assim, sem interrupção, é só com medicação, né? Com sedativo, com hipnótico. O sono natural, ele é fragmentado. O normal de um indivíduo adulto é ter até 15 despertares por hora de sono. Então, é extremamente comum. A gente desperta passando por ciclos de sono, diferentes estágios, a gente superficializa, dá uma despertada, se vira e está tudo bem. Agora, o problema se estabelece quando o paciente acorda, né, desperta no meio da noite e não consegue voltar ao sono, né, Bianca? Daí chega a parte que a Bianca tem que intervir, né? Aí ele fica aflito. Então, mas tem... Novamente, como é que a pessoa se relaciona com o fenômeno? Porque nós acordamos ao longo da noite. Mas veja bem, despertar, existem despertares e microdespertares. Os microdespertares, em geral, eles são irrisórios. Os despertares, a pessoa chega a acessar a consciência. Mas veja bem, acessei a consciência. Eu posso identificar isso como, ai, gente, que frio. Aumenta um pouquinho a temperatura, eu pego a cobertinha. Dorme de novo. Que calor. Ou tô com sede. Ou preciso fazer xixi. E volto a dormir. Mas existe a pessoa despertou. Meu Deus, pode ver que eu não vou dormir mais. Meu Deus. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã eu não vou funcionar para nada. Eu não vou produzir. Pode ver que vai ser um dia ruim. Ou lembrou a data do boleto, né? Ah, esqueci de pagar o cartão de crédito. Né? N situações que vão surgindo, problemas de saúde, problema financeiro, quero ver quem é que tem problema financeiro e não tem problema no relacionamento. Então, tudo isso é um imenso universo que vai... O que acontece? A vigília invadindo o sono. Né? E quando a pessoa ela é mais jovem, e quando esse paciente vem querendo dormir das 11 às 6 chumbá, ele quer hibernar, ele não quer dormir, né? Porque na hibernação não acontece a ciclagem. Ou ele quer algo robótico, né? Desliga e pronto. Não existe, nós somos seres pensantes. E às vezes ele se compara com ele mesmo aos 18, 19, 20 anos.
Eu me lembro, aos 20 anos eu não tinha percepção que eu despertava ao longo da noite. Eu achava que eu dormia direto. Eu fui descobrir quando eu fui estudar sono, que a gente cicla e acessa essa vigília. Né? Contudo, acessar a vigília e permanecer nela é disfuncional. Tá. Né? O que a gente vai tratar dentro da terapia cognitivo-comportamental? Justamente essa excitação cognitiva que não é para acontecer no sono, é para acontecer na vigília. Né? O que está... O dia das pessoas está muito corrido. Às vezes as pessoas não têm condição, e eu digo que a carga maior... Novamente, as mulheres sofrem mais disso, porque a prevalência no consultório é maior desse gênero. Tá. E a gente percebe que socialmente o papel da mulher acaba ficando um pouco mais pesado em função dessas... Eu não digo nem dupla jornada, eu digo supra-jornada, né? Exato, são diversos. E que com a pandemia, me parece, a gente citou o fator home office, mas ali também entra todo um universo, né? De várias funções que não eram para acontecer no ambiente doméstico, acontecendo às vezes concomitantemente. Exato, foi uma transformação. E esses hábitos ainda estão se mantendo. E acho que permanecerão, pelo que estamos percebendo, né? E outra coisa que eu acho interessante, assim, a tecnologia... ela tem nos ajudado para muita coisa. Tanto no diagnóstico dos distúrbios de sono, até no tratamento, os aparelhos, né, Ana? Os intraorais estão mais confortáveis, os CPAPs estão silenciosos, as máscaras até personalizadas para as mulheres, mais delicadas. Mas a tecnologia também trouxe os aplicativos para controle de sono. E para o paciente insone, não é, Bianca? Isso a gente vê como um problema às vezes. Porque o paciente já tem uma cobrança maior com relação ao sono. Tá. E aí ele acorda de manhã e vê, eu dormi pouco tempo de sono profundo. Que, na verdade, é uma estimativa. São dispositivos que medem, relógios, tem até anéis hoje, né? Exato. Até anéis, né? E vira uma coisa meio excessiva, assim, uma neurose até, né, Bianca? O controle sobre o sono, quando o paciente chega para tratar, a gente já vai colocando... consolidando informação para esse paciente, ajudando ele a pensar sobre o que é o sono, né? Sim. O sono é entrega. Sono é tchau, né? Isso. Por hoje eu não quero mais nada, preciso dormir, estou exausto. E eu vou me permitindo ir me afastando dos conteúdos de vigília. Né? E o sono ele nos remete mais à imersão, à introspecção. Os eletrônicos, tanto o controle dos dispositivos smartwatches e outros, quanto... Sim. Os aplicativos, a internet, eles vão aumentar o nosso consumo de dado externo. Então, eles vão nos remeter ou para controle, ou para excitação cognitiva, ou para excitação afetiva, emocional, quando eu estou me comparando com outros indivíduos. A tecnologia ela é maravilhosa, ela fez o CPAP, mas ela também faz com que eu perca o sono achando que o carro da Ana é melhor que o meu e a gente trabalha a mesma quantidade de horas ao longo do dia. Como que o carro dela é melhor que o meu? Como? Esse comparativo é danado, né? Por que ela está mais bonita? Mas como que... E a gente vê isso muito, sabe em quem? Adolescentes. Que caberia uma discussão num programa, né, dedicado exclusivamente a isso, porque é uma faixa etária que ela de autodescobrimento muito intenso, né? Mas as meninas, adolescentes, isso surge muito no consultório, não é, Bere? Os pais trazendo para tratar o sono e às vezes vem com uma expectativa medicamentosa. E acho que a gente tem que cuidar, né, antes de medicar. E se tiver outras estratégias, é muito melhor do que a gente iniciar muito cedo o uso medicamentoso no indivíduo, né? Por isso a importância do diálogo e a importância também de semanas de esclarecimento quando essa, né, doutor? Talvez não sejamos depois testemunhas de semanas do sono, quem sabe meses temáticos, né? Como é que está junto à Associação Brasileira do Sono? Essas iniciativas que é o Brasil inteiro, né, que está envolvido nessa campanha. Então, existe um movimento mundial em março, né, em volta do Dia Mundial do Sono, que esse ano foi 13 de março, né? E aqui no Brasil, a Academia Brasileira do Sono, ela promove uma semana de sono todo ano, né? E com isso as campanhas são cadastradas e tudo mais, e tem uma organização em função disso. Mas eu concordo com você que deveria ser o ano inteiro a gente poder fazer ações para as pessoas, porque a gente já viu que tem um universo muito grande de pessoas que têm distúrbios de sono, que têm insônia, que têm apneia do sono e não procura ajuda. Porque não tem tempo, tem uma vida muito corrida, acha que está dormindo bem daquela forma e acha que... Ou fica envergonhado. Ou fica envergonhado, ou toma
uma medicação, enfim, né? Só procura quando a coisa às vezes está ou, né, tá feia ou já, né, tá mais grave, tá tendo alguma infarta, né? Muitas vezes. Uau. Tem muitos pacientes que vêm depois de um infarto, só aí que eu já sabia que eu tinha esse problema, mas eu não procurei, aí agora eu infartei, agora eu vou procurar, entende? E a gente ouve isso. Mas, assim, eu acho que falta conscientização das pessoas, já melhorou, mas tem muito mais a melhorar. Hoje tem muita informação por aí, né? Tem as cartilhas de sono, que a gente, né, tá disponível na internet. Vamos dizer já o site semanadosono.com.br, você pode acessar a cartilha do sono, né, já na edição atualizada, é um PDF, você consegue fazer a leitura no seu celular, muito intuitivo, ilustrado e muito rico nas informações. Isso, e procurar sempre um profissional que tenha capacidade, que tenha formação, né, para trazer o tratamento mais adequado, porque o tratamento, como a gente já conversou tudo aqui, né, é personalizado, não existe uma fórmula única, o indivíduo, né, tem as suas características, a doença dele pode ser diferente da do outro, e o tratamento também é personalizado, né? Então, é isso que é importante. Ver as diversas características que podem ser levadas em consideração. Nós falamos aqui e começamos a dialogar sobre a qualidade do sono da mulher. E a gente vê que o sono, ele permeia. Aí muitas vezes a qualidade do sono da mulher é interrompida, né? Ou é atingida decorrente de fatores externos, inclusive do próprio parceiro, que podem ser fisiológicas, podem ser de ordem psicológica. E são diversos elementos ou diversos profissionais que são auxiliadores da qualidade do sono. Uma mensagem rapidinha ali, só para a gente já encerrar. Por favor, doutora Ana. Não, mas, Carlos, eu queria lembrar que você falou ali da ação. Claro. Teve uma senhorinha que passou ali, estava caminhando lá na contato ponte, recente. e ela veio... falou que realmente eu tenho problema, durmo pouco e tal, e queria a cartilha. Daqui a pouco ela veio, mas eu queria levar mais cartilhas, porque eu estou numa excursão e estou dormindo com amigas e elas roncam, eu posso levar mais cartilhas. Então, essa a importância, né, dessa disseminação, porque as amigas dela não acessaram a informação ali, mas ela já vai levar a informação. Com certeza. Né? Então faça esse estímulo, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né, dessa iniciativa da Academia Brasileira do Sono, o site está no ar, as dicas estão dadas, a gente só tem a agradecer a presença das nossas profissionais, das nossas verdadeiras doutoras do sono para nos auxiliar em diversas áreas, diversos momentos e com dicas valiosas que nós tivemos hoje, principalmente focada em você, mulher, no mês de março, que é o mês das mulheres. Agradecendo a doutora Berenice Isotes. Obrigado por mais uma vez, doutora. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado também a doutora Bianca Martins. Eu que agradeço pela oportunidade e eu queria deixar uma dica. Por favor. Baixem a cartilha do sono, mas não baixa de noite antes de dormir. A gente precisa fazer transição da vigília para o sono. Celular, vamos nos despedir ali 1 hora antes, desligar os aplicativos, desligar os eletrônicos, entrar mais em contato com esse desligamento natural, baixar a iluminação vai nos ajudar bastante. Entrega do sono, né? Se prepare e faça essa entrega para você mesmo. E claro, doutora Ana Maria Zotz-Humegan, obrigado mais uma vez e também por promover esse encontro aqui. Obrigada, Carlos. Obrigada às meninas aqui, nossas colegas. E eu queria dizer, assim, que o recado é da importância, né, se tratar do sono, né, melhorar a qualidade de vida. Isso é de suma importância, né? Para a saúde e para a gente viver melhor, né? Com certeza. Por favor, doutora. Eu acho que a gente tem que desmistificar algo que a gente ainda ouvi essa semana no consultório, que dormir é perda de tempo. Nossa. A gente tem que priorizar o sono, né? Agora é algo que não tem discussão. Ele é essencial. Assim como a gente sente sede, sente fome, a gente precisa dormir. Então, que as pessoas tenham esse olhar.
A gente ouviu hoje aqui, uma boa noite de sono, um sono reparador, nós tornamos mais produtivos em todas as áreas, de diversas formas. Dica importante também, lá no site semanadosono.com.br você pode participar da pesquisa da Semana do Sono, que é muito importante para ter aí um verdadeiro censo, para verificar aí como está na população brasileira a qualidade do sono. Faz lá, é rápido de responder, acabei de responder a minha aqui rapidinho, não foi demorado, e você também vai ter o acesso a diversas programações que ainda estão em curso, tanto para esta edição, como também já se preparando para a edição do ano que vem. Fica com a gente aqui e até a próxima. Até.